Bora lá? Hoje nós vamos fazer uma espécie de react para conhecer todos os Pokémons que vão estar presentes nesse início de Champions, esses Pokémons que vão compor aí o nosso primeiro meta de Pokémon Champions assim que ele chegar. Então, eu já vi os Pokémons, mas eu vou fazer aqui como se fosse um react e vou comentando aí em cima desses Pokémons conforme eles forem aparecendo. Mas antes, roda a vinheta. Temos que pegar Pokémon. Para estar fazendo esse vídeo aqui, eu vou estar utilizando o Cerebi, que é um site bem comum, bem tradicional da comunidade de Pokémon. Ele já está no ar há muito tempo. E também vou usar um outro site, que é o Bulbapedia, que também é um site bem comum da comunidade. Vamos falar então sobre o nosso primeiro Pokémon, que é um dos mais famosos, né? O Charizard, nosso dragão que não é dragão. Então, eu sinceramente acho que o Charizard é um clássico, não poderia ficar de fora. Então, ele aí presente no Pokémon Champions, acredito que vai ter aí chuva de Charizards com a galera que não é tão integrada com o competitivo, testando aí o Charizard. Ele é um Pokémon bem forte, assim por dizer, acho que para esse primeiro meta, as megas evoluções dele que eu vou mostrar mais para frente também, vão estar aí compondo o nosso meta. Então eu acho que o Charizard é uma ótima aquisição aí para esse primeiro meta. O outro Pokémon vai ser o Pikachu. O Pikachu ele é um Pokémon bem também nostálgico. Acredito que muitas das pessoas vão estar colocando aí o Pikachu nas suas equipes por conta dele ser assim a cara da Pokémon Company, a cara de Pokémon é o Pikachu. Então eu acho que a Pokémon Company acertou bastante em estar colocando o Pikachu entre os primeiros Pokémons do Pokémon Champions. Além dele ser um Pokémon também bem interessante, competitivamente falando. O próximo Pokémon é o Gengar. O Gengar ele é um Pokémon muito famoso também, tem muita gente que gosta muito do Gengar, tem gente que também odeia esse Pokémon, mas ele é um Pokémon que pode fazer com que muitas das pessoas, por interesses lá no Pokémon clássico, né, venham colocar também o Gengar na sua equipe. Então, eu sinceramente acho que o Gengar aí vai estar compondo muitas equipes. Vai ser interessante aprender a lidar com o Gengar aí no Pokémon Champions. O próximo é o Kangaskhan. O Kangaskhan ele não é um Pokémon muito famoso, não é muito querido. Acredito que a comunidade que curte bastante o Kangaskhan é mais a galera antiga. E o Kangaskhan ele teve aí um auge muito interessante na época das Megas, durante o meta, por ele ser um Pokémon que tem uma Mega com uma habilidade muito forte. Então acho que a gente vai aí ter muita coisa para pensar na hora de trabalhar aí com ou contra esse Kangaskhan. E o próximo Pokémon vai ser o Dragonite. O Dragonite é um dos Pokémon assim, queridinhos também da comunidade. Acho que é, o famoso primeiro pseudo-lendário, né? Todo mundo achava que o Dragonite era um Pokémon lendário lá no anime no começo, mas ele nada mais é do que um Pokémon comum, muito forte, com certeza é um Pokémon aí que vai ter bastante espaço para o competitivo. Eu acho que a galera vai estar aí buildando bastante Dragonite nas ranqueadas, então é bom aprender a lidar com o Dragonite também. Vamos lá para o nosso próximo Pokémon. Nós temos o Feraligatr. Feraligatr, eu acho que dos iniciais da segunda geração, talvez seja um dos queridos junto com o Cyndaquil. Mas o Feraligatr eu não vejo muita possibilidade dele estar jogando, não. Talvez, se pensarem em um meta mais com Charizard, etc., talvez o Feraligatr venha aparecer. Por enquanto, né, é o que eu posso comentar sobre isso. Vamos para o próximo. O próximo é o Scizor. O Scizor
Scizor. Scizor ele é um Pokémon também não muito comum de ser utilizado, mas eu acho ele um Pokémon relativamente interessante. Ele pode aí brigar em alguns metas. Então é bom ficar de olho no Scizor. Ele pode parecer um Pokémon fraco, mas ele bem buildado aí com a estratégia correta, de repente pode encaixar em alguns times aí e te surpreender. Tyranitar. Tyranitar, sem sombra de dúvidas, vai ser um Pokémon também que vai compor o meta. Eu acho que de todos esses Pokémons aqui que apareceram, o Tyranitar e o Dragonite, claro, sem considerar Mega Kangaskhan, vão ser os Pokémons mais fortes. O Tyranitar, ele é um Pokémon incrível, ele coloca clima com a sua habilidade. Então, eu sinceramente acho que é um Pokémon assim que a gente tem que estar mirando lá em cima, tanto para o nosso time quanto ciente que a gente vai estar enfrentando também Tyranitars nos outros times. O próximo é a Gardevoir. A Gardevoir é um Pokémon também bem querido da comunidade. É um Pokémon extremamente forte. E dá pra ver aqui já que nesse primeiro meta nós vamos ter o tipo Fada. Então ela pode ser ali um counter direto aí desses Pokémons do tipo Dragão, como por exemplo o Dragonite. A Gardevoir ela pode sim também estar ali na estante do pódio compondo o meta desse início de Champions. O próximo Pokémon que nós temos é a Milotic. A Milotic é um Pokémon interessantíssimo, assim, cara. Eu sinceramente acho a Milotic um ótimo suporte, mas ela também consegue dar dano. Eu acho que em alguns times aí a Milotic consegue encaixar muito bem, principalmente se tiver as abilities corretas, os itens corretos para ela. Eu sinceramente acho que a Milotic pode dar muito trabalho aí nesse início de Champions. E até mesmo mais pra frente, né? Porque ela, eu sinceramente acho ela um Pokémon bem completo. Metagross. Metagross é um Pokémon bom, cara. Eu sinceramente acho o Metagross um ótimo Pokémon. Ele tem alguns defeitos ali, mas a tipagem dele é muito interessante, é estilo Psyche, então eu sinceramente acho que o Metagross ele pode ter ali um espaço, talvez, em equipes anti-meta. Meta, acho que vai ser um pouco difícil, eu acho que considerando os Pokémons que a gente já passou, não vejo o Metagross encaixando muito bem. Mas pensando em equipes anti-meta, acho que o Metagross ele pode encaixar legal ali. Vamos falar do Empoleon. O Empoleon agora, não, com certeza é o melhor Pokémon de água que apareceu até agora. O Empoleon ele é um Pokémon extremamente interessante, pensando em questões defensivas. Eu acho que na época lá na Gen 4 e até posteriormente ele foi assim um dos Pokémons alvo do meta mesmo, por ele ter essa tipagem boa defensiva, ele tem bons status. Eu sinceramente acho que o Empoleon aí também vai estar lá no pódio aí dando trabalho para os times. Então, se você está pensando em jogar, já vai aí tentando aprender a usar ou a counterar Empoleon. Vamos para o próximo Pokémon. O próximo Pokémon é o Garchomp. O Garchomp ele é um Pokémon muito também querido da galera que já joga o Pokémon competitivo, porque ele é um Pokémon, cara, insano, assim. O Garchomp ele é muito forte, ele dá muito dano, ele tem muita força. E eu, sinceramente, acho que também o Garchomp vai estar ali compondo meta. Então, até agora temos bastante Pokémon que eu acho que vai estar compondo meta. Acho que vai ser um meta bem interessante de estar jogando aí esse início de Champions. O próximo Pokémon vai ser o Lucario. O Lucario é um dos queridos também. O Lucario, cara, eu sinceramente não vejo o Lucario sendo um Pokémon tão forte por questões ofensivas. Ele pode ser um bom suporte, talvez, mas, claro, né, não pode. Não, a gente não pode menosprezar o Lucario. Eu acho que ele pode também, em alguns times aí, estar pegando as pessoas de surpresa. Mas eu sinceramente não vejo muito espaço para o Lucario. Eu acho que ele é um Pokémon muito sensível.
então talvez o Lucario não tenha muito espaço aí. Mas a fanbase aí vai cair matando, então vai ter bastante Lucario aí nas ranqueadas. O próximo é o Leafeon, que é uma evolução do Eevee. Leafeon, eu acho que ele é um Pokémon interessante. Acho que é o primeiro Pokémon de tipo grama que aparece aqui. Eu acho que... Bom, eu não tenho muito o que falar por ele ser o primeiro Pokémon de tipo grama que apareceu. Mas o Leafeon ele é um Pokémon relativamente interessante. Se eu não me engano, ele é rápido, ele tem bons stats também para compor o kit dele. Eu acho que o Leafeon ele é um bom Pokémon aí de grama para estar suprindo as necessidades do seu time inicialmente. O próximo Pokémon é o Serperior. O próximo Pokémon também é um Pokémon de grama. Então o Serperior, eu acho ele dos iniciais de Unova, talvez o pior. Acho que sim, acho que talvez ele seja o pior dos iniciais de Unova. Mas o Serperior ele é um Pokémon que, se bem jogado e se bem encaixado nos times, ele também pode surpreender. Então é bom tomar cuidado com o Serperior. Mas eu sinceramente acho que ele não vê tanto jogo assim. O próximo é um Samurott de Hisui. O Samurott de Hisui ele é Water Dark. Cara, pode ter jogo para esse Samurott de Hisui, viu? Não acho que ele tenha a melhor tipagem para o Pokémon de água, mas ele é um Pokémon forte. O Samurott de Hisui ele é um Pokémon forte. Então talvez ele esteja ali também pensando da mesma forma que o Metagross, encaixado ali em times mais anti-meta. O próximo Pokémon é o Hydreigon. O Hydreigon ele é um Pokémon pancada. Ele é um Pokémon bem forte, a tipagem dele é relativamente interessante para lidar com esses Pokémons que eu citei lá em cima, falando sobre o meta. Então, o Hydreigon ele é um Pokémon também que dá muito dano, ele consegue ter ali algumas resistências interessantes. Então, eu sinceramente acho que o Hydreigon está lá no topo, pensando nos Pokémons do meta. O próximo vai ser o Talonflame. Talonflame, Talonflame. Talonflame, ele é um Pokémon que ele pode entrar no seu time ali como um suporte ofensivo, já que ele consegue bater bem forte com alguns golpes. A gente não sabe ainda quais são os golpes que vão estar disponíveis, mas ele no kit do Talonflame ele tem golpes bem interessantes e ele também pode ser um Pokémon aí para já setar jogadas de Tailwind, né, que é um golpe que você dobra a velocidade dos seus Pokémons. Então ele é um bom suporte ofensivo aí, o Talonflame eu acho que também pode ter espaço aí no meta. O próximo Pokémon vai ser o Aegislash. O Aegislash também é um Pokémon com uma tipagem bem interessante, que é Steel Ghost. Ele é imune em algumas coisas e também consegue bater bem forte. Se eu não me engano, o Aegislash ele, ele já foi um Pokémon que já teve no topo do competitivo e acho que o Champions também não vai ser muito diferente. O próximo é o Sylveon, que também é uma evolução da Eevee, da Eevee, você escolhe aí. O Sylveon ele é um Pokémon do tipo Fada, mas ele é um Pokémon, cara, que vai dar trabalho. A Sylveon, se eu não me engano, ela é um Pokémon rápido também e que bate muito forte pro lado Special. Então tem umas resistências relativamente ok's. Então eu sinceramente acho que a Sylveon ela pode dar bastante trabalho aí, principalmente para os Pokémons do tipo Dragão. Beleza? Vamos pro próximo. O próximo é o Incineroar. Incineroar ele é um Pokémon que está sempre no topo do meta, então não vou descartar aqui a hipótese dele talvez ser o Pokémon mais forte dessa lista até agora, por conta das suas habilidades. Né? O Incineroar ele tem habilidade Intimidate, ele consegue fazer pivô, que é dar um ataque e sair do campo, ele consegue controlar o ataque dos Pokémons, ele consegue dar muito dano, tirar item com o kit dele. Eu sinceramente acho que o Incineroar ele é um Pokémon assim, um dos mais completos que tem. Ele tanca bem, ele dá dano. Então eu sinceramente acho que o Incineroar ali deve ser aqui talvez o top 1 Pokémon
disparado de todos esses que a gente já mostrou aqui. Vamos pro próximo. O próximo é o Oranguru. O Oranguru, cara, não tem muito o que falar desse Pokémon. Eu acho que o Oranguru ele é um Pokémon suporte. Você vai usar ele ali como suporte. Também acho que pensando em decks anti-meta. Mas ele é um Pokémon que preciso tomar cuidado, cara. Porque se você estiver jogando ali contra um time anti-meta e o cara acertar ali um Oranguru com outro Pokémon que vá dar muito dano do lado, acho que você vai ter problema. Então, o nosso próximo Pokémon é o Kommo-o, que é um dragão lutador. Ele tem a mesma tipagem do Koraidon, né, que é um Pokémon do Scarlet Violet, que é um lendário. Então, é uma tipagem forte, dragão lutador. Acho que eu nunca usei o Kommo-o, então eu não sei muito o que falar dele. Não sei se ele vai ter espaço no meta, mas acho que ele é um Pokémon aí com potencial. O próximo é o Dragapult. O Dragapult com certeza é um Pokémon que vai ter espaço no meta. Se eu não me engano, ele é um dos Pokémons mais rápidos dessa lista aqui dos Pokémons que saíram. Com certeza ele é o mais rápido e ele tem muito dano. Então ele vai ser aí um Pokémon que vai estar batendo bastante aí. Acredito que ele vai com certeza também estar no topo do meta. O próximo vai ser a Ursaluna. A Ursaluna, sem sombra de dúvidas, também vai ser um Pokémon que vai estar no meta. A Ursaluna ela é um Pokémon que tanca muito e dá muito dano. Ainda mais se ela tiver com os itens certos. Eu sinceramente não vejo o porquê a Ursaluna tá fora do meta. Então, agora olhando ali para o Oranguru ou para outros Pokémons que tenham Tricky Room, que é um golpe que faz os Pokémons mais lentos baterem primeiro, eu sinceramente vejo essa Ursaluna assim lá no topo. O próximo Pokémon vai ser o Basculegion. O Basculegion ele é um Pokémon interessante também. Acho que muitos metas, inclusive recentes, usam o Basculegion porque ele é um Pokémon rápido, é um Pokémon que dá muito dano. Ele não aguenta muita pancada, mas ele é aquele Pokémon que se você bater com o golpe certo, ele com certeza vai levar o outro Pokémon do cara antes de cair, por ele ser muito mais rápido. Então, o próximo Pokémon vai ser o Sneasler. O Sneasler ele é um Pokémon também que eu nunca utilizei, mas eu já vi muitos campeonatos e esse Sneasler ele dá trabalho. Ele dá trabalho. Ele é rápido, se eu não me engano, ele tem um fake out para poder cancelar um ataque do adversário e bater primeiro também, dar um daninho. Eu acho que o Sneasler, cara, não sei se ele tem espaço assim no meta, mas que ele é um Pokémon chato, ele é. Então talvez aí, muito provavelmente, a galera encaixe ele em alguns times. O próximo é o Dondozo. O Dondozo ele é um Pokémon que sozinho eu não sei se ele vai fazer muita coisa. Geralmente usam o Dondozo junto com o Tatsugiri, que é um Pokémon que tem uma ability, agora não lembro se a ability é do Tatsugiri ou do Dondozo, mas que um passa a comandar o outro, né? Então o Tatsugiri entra para dentro do Dondozo e o Dondozo tem os seus status aumentados. Se eu não me engano, ele faz um vezes 2, vezes 4 agora nos status, eu não consigo lembrar agora. Mas o Dondozo ele é um Pokémon que tanca bastante, pensando nele individualmente. Se tiver o Tatsugiri aqui, melhor. Se não, o Dondozo ali eu acho que é um Pokémon Tier 2, dentre esses que a gente tem mostrado aqui. O próximo é a Sinistcha. A Sinistcha ela é um ótimo suporte. Ela é um Pokémon que eu vejo ela sendo usada aí em times que querem prolongar um pouco mais o jogo, porque ela consegue ficar curando, ela consegue queimar o oponente adversário. Então, eu sinceramente acho que a Sinistcha, ela com certeza aí é um Tier 2 bem sólido. Vamos para o próximo Pokémon. O próximo Pokémon é o Archaludon. O Archaludon ele também é um Pokémon muito forte, com uma boa tipagem. Ele, com times de chuva, se eu não me engano, o Archaludon consegue ficar muito forte, ele consegue dar muito dano.
Eu sinceramente acho aí que o Archaeodon ele vai ter espaço no meta, mesmo que não tenha pokémons de chuva aí, alguns pokémons devem aprender o golpe que faz chover. Então o Archaeodon eu acho que é um pokémon que você tem que aprender a jogar contra ou aprender a usar com certeza. Vamos ver o próximo. O próximo é o Hydreiple. O Hydreiple também é um pokémon que eu nunca utilizei. Não sei se ele é rápido, não sei se ele é lento, mas ele tem uma tipagem relativamente interessante, que é Grama Dragão. Eu acho que o Hydreiple ele pode sim ser um Pokémon que vá surpreender, mesmo não tendo muito conhecimento dele. Não lembro de ter visto ele jogando competitivamente, pelo menos não nos campeonatos que eu assisti. Mas eu acho que o Hydreiple aí, por ter o tipo dragão, acho que já está aí à frente de alguns outros Pokémons. Vamos pro próximo e acabou. Acabou. Esses são os Pokémons aqui que vão compor a nossa lista. Bom, vamos então agora falar das megas. Vamos aqui no site do Bulbapedia para poder mostrar para vocês as megas que vão estar disponíveis. A gente vai ter aqui o Mega Charizard X e o Mega Charizard Y. Os Mega Charizards em si, com certeza, vão estar aí compondo o meta, talvez principalmente o Mega Charizard Y. Se eu não me engano, é ele que bota sol, então você vai ter aí pokémons de fogo batendo muito forte, inclusive ele mesmo. O Mega Kangaskhan, ele é um pokémon problemático que já teve no meta aí por muito tempo, então eu acho que o Mega Kangaskhan ele vai com certeza dar muito trabalho. O Mega Dragonite vai ser a primeira vez que a gente vai ver esse Pokémon competitivo, então acho que vai ser aí uma surpresa positiva. Eu acho que ele vai dar muito trabalho, tá? Eu acho que esse Pokémon aqui ele tem um status muito alto, eu acho que vai ser bem insano enfrentar o Mega Dragonite. Mega Scizor. Mega Scizor, não tenho muito o que falar sobre ele também, mas eu sinceramente acho, como eu falei do Scizor, ele pode surpreender, então se o Scizor pode surpreender, o Mega Scizor pode surpreender 2 vezes mais. O Mega Tyranitar vai ser um problema também, ele vai ser um Pokémon que vai dar muito dano ali, vai encher bastante o saco, mas eu acho que o Mega Tyranitar não deve ser a versão mais forte do Tyranitar. Eu acho que se você faz um Tyranitar com itens mais defensivos ali, talvez seja mais interessante do que usar um Mega Tyranitar. Isso vai depender bastante também do que você está usando aí na sua equipe. A Mega Gardevoir com certeza é um Pokémon que vai dar muito dano, vai encher bastante o saco, vai tentar sweepar o seu time. Então, muito cuidado aí com a Mega Gardevoir. O Mega Lucario muito provavelmente aí vai ser um bust no Lucario tradicional. Eu acho que o Mega Lucario ele tem sim mais potencial do que o Lucario. E acho que o Mega Lucario aí, dependendo do time correto, que tiver com bons suportes, eu acho que o Mega Lucario aí pode surpreender bastante. Vamos lá, vamos pro próximo. Acho que dos Megas são esses. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever no canal, mandar o vídeo para algum amigo, deixar o seu like e comenta aí para mim. Fala para mim qual desses Pokémons você acha que vai ter mais impacto no meta e qual deles com certeza vai estar presente na sua equipe. Até um próximo vídeo.